Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, então, como falei ao princípio, a liturgia nos apresenta esta belíssima história de Zaqueu e nós vemos Jesus jantando em casa de um pecador. Na verdade, Jesus jantava em casa de muitos pecadores. Jesus jantava às vezes com fariseus orgulhosos, jantava na casa das prostitutas e de pessoas de má reputação, jantava com políticos corruptos, como era Zaqueu, jantava com pessoas que não eram tementes de Deus, não acreditavam em Deus, e cada vez que Jesus jantava com pecadores, se desatava uma tempestade de críticas e murmurações, como escutamos também no dia de hoje. Mas Jesus gastava a maior parte ou boa parte de seu tempo com pessoas que pensavam diferente dele, porque justamente disso se trata. Ele acaba o Evangelho de hoje dizendo que ele veio buscar o que estava perdido, não aquilo que já está salvo. Então Jesus vai gastar efetivamente muito tempo com pecadores, e por isso depois as pessoas, os que se acham puros, vão criticar Jesus. A igreja, aproveito aqui um pequeno parênteses, a igreja não é uma igreja de santos, não tem que ser, é uma igreja onde os pecadores podem ser parte também e são bem acolhidos, precisa, porque a igreja, como dizia o Padre Pio, é um hospital para aqueles que precisam curar suas feridas e aproximar-se de Deus. Então, longe de nós ser uma igreja de puritanos e indicar com o dedo o pecador, antes ao contrário, todos nós precisamos de salvação. Jesus mesmo justificava essa atitude em outra passagem de Mateus, dizendo estas palavras: não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Exatamente. Então, Jesus vai ir em busca dos pecadores. Como hoje vamos ver como Jesus toma absolutamente a iniciativa. Eu diria que Jesus é muito criticado, sim, porque, en el fondo, todos os pecadores, Jesus busca os pecadores, porque eles estão em busca de algo. Na verdade, todos nós estamos em busca de algo. Todos nós temos profundas inseguranças, e essas inseguranças nos fazem com que vamos ao mundo a buscar como preencher esse vazio do coração. E esse vazio, essa insegurança é necessária para que Jesus venha a falar e nós entendamos a mensagem e procuremos a mensagem que Ele tem para nós. Se nada procurássemos, se nada buscássemos, se nada nos faltássemos, também não precisaríamos de Jesus. O problema é que nos falta isso, nós temos essas profundas inseguranças em nossa vida e vamos a buscá-las, como preenchê-las ao mundo. Aí está o problema.
Porque el mundo, ¿qué nos ofrece el mundo? Nos ofrece, en primer lugar, apariencia, as apariencias. Não? É o que o mundo valoriza. Como eu me vejo. Eu acho que eu vou conseguir a ser valorizado por todo mundo se eu me vejo bem, se a minha aparência é atrativa, se eu cumpro com certos estándares. Não? Hoje, o mundo da beleza que agora eu tenho conhecido um pouco mais por alguns amigos, mas que trabalham nessa área, não? Mas é um negócio muito grande. É um negócio enorme, porque realmente todos andam buscando na aparência muitas vezes como preencher esse vazio, essa insegurança pessoal. Então precisam aparecer bem. O problema é que Deus não olha as aparências, Ele olha o coração. Em segundo lugar, buscamos a riqueza, ou seja, o que eu possuo. Nós achamos que o mundo nos vai valorizar mais, nós vamos preencher essas inseguranças e esses vazios se possuímos muitas coisas que nos dêem paz, que nos dêem segurança. Há uma grande conta de banco, uma casa em um barrio chique e assim por diante, roupa, vestidos, joias e tantas coisas que pretendemos nós preencher nossa vida. Confundimos dignidade com prosperidade. Não tem nada a ver. Dignidade com prosperidade. Se você coloca a sua dignidade na sua prosperidade, quando chega a recessão, chega também a depressão. É uma rima, não? Dignidade, você confunde dignidade com propriedade. Quando chega a recessão, chega também a depressão. Não podemos colocar nossa segurança nas coisas materiais, nas coisas do mundo. Em terceiro lugar, já falamos duas. Primeiro, a aparência. Segundo, a riqueza. A terceira, as conquistas. Não? Se eu conseguir chegar a tal cargo, a tal coisa, aí quando nós perdemos algum cargo, quando nós temos um problema econômico, financeiro, já deixamos de ser a figura ou uma empresa destacada, ou temos um cargo político e depois deixamos esse cargo, ou estamos trabalhando em uma empresa e de pronto a empresa está em problemas e nós somos demitidos e aí parece que nossa vida acabou. Porque colocamos nossa segurança em los cargos, em las conquistas que eu consigo fazer na minha vida. Eu sou engenheiro, eu sou doutor, PhD de não sei que coisa. Colocar nossa segurança nas conquistas da vida também não. Não é isso o que nos dá a verdadeira segurança. Em quarto lugar, colocamos a segurança na aprovação. A aprovação das pessoas. Quantas pessoas me aplaudem? Quantas pessoas me seguem nas redes sociais? Mas não me refiro apenas às redes sociais. Me refiro em geral. Quantas pessoas me admiram, me seguem, me valorizam e parece que isso me dá segurança. Estas são as coisas que o mundo valoriza. Mas não são as que Deus valoriza. E quando nós colocamos, pretendemos preencher nossa segurança e nossos vazios com essas coisas do mundo, não? As aparências, as riquezas, as conquistas ou a aprovação das pessoas, então, em qualquer momento, elas desaparecem e nós caemos na depressão, ficamos vazios, ficamos perdidos e confundidos. Nós não devemos colocar nossa segurança em nada que possa ser tirado de nós. Nunca coloque sua segurança em algo que pode ser tirado de você, em cargos, em títulos, em dinheiro, nada. Só em uma só coisa, em Deus. Em que Deus te ama. Essa é a nossa segurança. Eu sou filho de Deus. Deus me criou com amor infinito. Desde toda a eternidade Ele me amou. E agora Ele será a minha herança e o meu refúgio. Isso jamais ninguém vai tirar de você. Então, é aí que nós devemos colocar a nossa segurança. Todas as outras coisas são passageiras. A beleza é passageira. Alguém gostaria de dar um testemunho sobre isso? Não? Eu acho que todos nós sabemos como isso passa. As posses, nós as gastamos. As conquistas também são esquecidas. As conquistas, de pronto, nós chegamos a um certo patamar e depois chega outra pessoa e rompe nosso recorde, supera nosso recorde e já aí chegaram nossas conquistas. E depois o aplauso enfim, pouco a pouco também nós somos esquecidos por el público. Temos nosso minuto de glória, mas também isso passa.
Só colocar nossa vida na aprovação que Jesus faz de nós, no amor que Jesus tem por nós. Esta história, por que falo tudo isto? Porque esta história que escutamos agora de Zaqueu era precisamente a história de alguém muito parecido a nós. Alguém que colocou a sua segurança não nessas 4 coisas, mas sim em 3 delas. Ele tinha riqueza, diz o Evangelho, que Zaqueu era um homem muito rico. Então ele podia dar-se todo tipo de luxos. Ele tinha essa possibilidade. En segundo lugar, en apariencia, ¿no? En apariencia también, si él tenía todo ese dinero, él podía vestir la ropa que quería, él podía comprar una casa grande. Até hoy hay una torre, unas ruinas, ¿no? Que no tenemos ninguna certeza, mas en Jericó es lembrada como la casa de Zaqueo, ¿no? As conquistas, o Evangelho diz de Zaqueu que ele era chefe dos cobradores de impostos, ou seja, ele era um coordenador de uma série de cobradores de impostos. E olha que naquela época isso era muito corrupto. Se você acha que os políticos de hoje são corruptos, esqueça. Naquela época o sistema de tributo romano era 100% corrupto. Ele funcionava em base à corrupção. Funcionava da seguinte maneira: olha, eu sou Império Romano, você me paga uma quantidade todo mês, e quanto você cobre, como você cobre, não estou nem aí, faça o que quiser. O único importante é que você a mim me paga, senão eu troco você e coloco outra pessoa. Então ninguém controlava e não tinham como controlar. Y los cobradores de impuestos extorquían a las personas, ameaçavam, roubavam, hacían o que nós nem podemos imaginar. Só uma coisa, eu falei que tinha 3 das 4, riqueza, aparência, conquistas. Só uma coisa Zaqueu não tinha. A aprovação, a fama, a popularidade, isso não, porque ele era um pecador declarado público, ele era considerado um traidor de seus irmãos. Pensem que os romanos eram o povo dominador dos judeus. Então, que um judeu esteja trabalhando para os romanos, que um judeu esteja cobrando imposto a seus próprios irmãos para repassar aos dominadores, isso era considerado uma traição. Então, isso sim não tinha a aprovação, mas todo o resto. Agora, é interessante o seguinte: Zaqueu tinha tudo isso, porém ele não era feliz, ele não era pleno. Essa é a experiência de quem busca preencher suas inseguranças, preencher seus vazios nas coisas do mundo. As coisas do mundo não nos preenchem. Apesar de que nós tenhamos isso, nos sentimos vazios. E por que eu digo que Zaqueu não era feliz? Porque Zaqueu era um homem de uma alta posição, porém, quando escutou falar de Jesus, o que ele fez? Diz o Evangelho, por todos os meios ele tentava ver Jesus. Tentava ver Jesus, que havia escutado algo daquele profeta. E eu acho que quando ele escutou, talvez de algum servo que servia na casa de Zaqueu, não? E lhe terá contado a ele: oh, é um profeta, ele fala umas palavras muito belas, ele falou isto e aquilo. E de pronto, aquelas palavras transmitidas para Zaqueu lhe pareciam como o eco da verdade que ele estava precisando escutar, que no fundo de seu coração ele sabia que essa era a verdade de sua vida, onde estava a verdadeira felicidade. Ele sentia uma inveja, uma curiosidade irresistível por conhecer aquele, e por seguir, e por escutar aquele profeta, aquele rabino galileio. Então, se Zaqueu era uma pessoa inquieta até o ponto de correr e subir-se à árvore para ver Jesus, é porque, no fundo, ele não tinha essa paz, essa felicidade, essa plenitude que todos nós buscamos no coração, apesar de ter tantos bens e ser uma pessoa, naquela época, tão afortunada. Mas aí nós sabemos como aconteceu a história. Chegou Jesus a Jericó. Y cuando Jesús, voy a leer lo que dice el Evangelio de Lucas, cuando Jesús llegó al lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Eu gostaria de deter-me um pouco agora nessas palavras de Jesus. Ele chegou no lugar e diz Lucas que ele olhou para cima.
Imagina como o coração dele deve ter quase ter saído quando escutou que o próprio Jesus, o rabino que todo mundo aclamava, que multidões lo cercavam por todos lados, de pronto se detém e olha para ele e o chama pelo seu nome. O que viu Jesus em Zaqueu? De que jeito Jesus olhou para Zaqueu? Como esse olhar mudou por completo a vida de Zaqueu? É isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Eu acho que trouxe aqui 5 ideias, ou 4, a ver, 5 ideias, rapidamente, do que esse olhar de Jesus significou na vida de Zaqueu. Em primeiro lugar, eu diria isto: não importa quanto você se senta indigno, Jesus sempre olha para você com amor. Não importa quanto nos sintamos indignos, Deus sempre olha para nós com amor. Sem dúvida, Zaqueu se sentia muito indigno, mas ao mesmo tempo estava desejando muito ver Jesus. Ele faz 2 coisas que o nome da dignidade dele nunca faria. Em primeiro lugar, correr. Ele diz o Evangelho, correu à frente. Ou seja, imagina, correr era coisa de escravo. Um senhor manda os escravos ir correndo a X ou a Y lugar. Ele jamais, não pode perder o seu penteado. Mas Zaqueu não estava nem aí. Ele correu. E em segundo lugar, ele subiu uma figueira. Olha, tanto era o desejo que tinha que nada teve a sua dignidade e subiu acima de uma árvore como uma criança. Por quê? Porque era baixinho de estatura. Tem quem diz, inclusive, que talvez era um anão, mas o Evangelho não diz isso. Isso eu acho que é uma imaginação excessiva. Mas, olha que impressionante, ele não se sente digno de, apesar de ser o senhor mais rico de Jericó, de fazer uma audiência com Jesus, de apresentar-se diante de Jesus. Ele apenas se contenta com vê-lo desde cima da árvore. Mas aí então, repito, não importa quanto você se senta indigno, Jesus sempre olha para você com amor. Sabe, eu digo isso porque nós muitas vezes nos sentimos também indignos do amor de Deus, indignos de que Deus coloque seus olhos em mim e em meus problemas, quando tem tantos outros mais dignos que nós. Mas Deus sempre nos ama, inclusive quando nós sentimos que Deus está muito longe porque somos pecadores, porque está tudo indo mal em nossa vida. Acredite, em nenhum segundo o olhar de Deus deixa de pousar-se sobre você. Isto dizia o profeta Davi. O profeta Davi tem um salmo muito bonito, o Salmo 11. Nesse salmo ele diz assim: se os fundamentos são destruídos, que pode o justo fazer? Pensa nessa pergunta. Se os fundamentos são destruídos, ou seja, não é que acontece qualquer problema na minha vida, os fundamentos mesmos da vida foram destruídos. Quando eu não tenho o elemental, o básico, perdi toda uma falência incrível. Eu perdi a minha saúde, agora já nunca a vida será igual. Quando eu perdi a pessoa que mais amava, a minha família, quando os fundamentos da vida são abalados, pergunta Davi, que pode o justo fazer? Olha que está falando de uma pessoa justa, ou seja, alguém que não perdeu todos os fundamentos de sua vida por culpa, sino digamos, inocentemente, não foi culpa dele. Algo aconteceu e os fundamentos da vida foram completamente abalados. Aí, no próprio Salmo, o próprio Davi também responde. O Senhor, depois de fazer essa pergunta, ele continua: o Senhor está no seu templo sagrado. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam tudo, vê atentamente os filhos de Adão. Eu imagino, não? Apesar de que nós nos sentimos que tudo se derrumbou na nossa vida, Deus sigue estando lá no seu templo sagrado. Deus sigue estando sentado no trono, ou seja, Ele sigue no controle de nossa vida, apesar de que nós não percebamos isso, mas Ele está observando tudo. Ele diz assim: seus olhos observam tudo, vê atentamente os filhos de Adão. Ou seja, Ele nos acompanha em todo momento. Ele nunca deixa de olhar para nós e Ele nunca deixa de estar no controle, não importa o que aconteça.
Ele olha para você e Ele te ama. E ainda, se tivéssemos dúvida, Jesus fala a mesma coisa. En el Evangelio de Lucas escuchamos estas palabras de Jesús que deberíamos meditarlas muy frecuentemente. Él dice así: no se costuma vender 5 pardais por 2 pequenas moedas. Entretanto, nenhum deles deixa de receber o cuidado de Deus. Portanto, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, valeis muito mais do que milhares de pardais. Nós valemos infinitamente aos olhos de Deus, não importa o que nós tenhamos feito. Quando Deus olha para você, Ele te dá o maior presente que nós podemos, que existe. O maior presente não é uma caixa de chocolates, o maior presente não é um buquê de flores. O maior presente que nós podemos fazer é a nossa atenção, porque quando eu coloco a minha atenção em alguém, eu estou dando o meu tempo, e quando eu dou meu tempo e a minha atenção, eu estou dando a minha vida. Deus coloca sua atenção em você o tempo todo. Ele nunca se esquece de nós. Você não está perdido, você não está confundido. Você só tem que olhar para cima e lembrar-se de que Deus está no templo sagrado. Deus está sentado no seu trono e seus olhos estão te observando. E confiar em Ele. Então, não importa quanto indigno nós nos sintamos, Deus sempre olha para nós com amor. Em segundo lugar, não importa quanto o mundo te rejeite, Deus escolheu você. Pensa em Zaqueu. Era um homem rejeitado por todo mundo. Era o traidor da pátria, o traidor da nação. Ninguém queria saber. Viam Zaqueu vir e as pessoas começavam a correr e a esconder-se. Aí vem o cobrador de impostos. Imagina, todo mundo rejeitava a Zaqueu. Porém, Zaqueu foi escolhido por Deus, foi escolhido por Jesus. A mesma coisa assim, pode ser que todo mundo me rejeitou, me sinto abandonado, me sinto perdido. Não importa, Deus te escolheu. Deus sempre, desde toda a eternidade, te amou e te escolheu. Quando Jesus, diz Lucas no Evangelho de hoje, quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Olha como Jesus chama Zaqueu pelo seu nome. Deus não apenas sabe onde você está, Ele sabe como você está. Ele sabe quem você é. Deus não apenas sabe o que você faz, Ele sabe por que você o faz e como você se sente respeito a isso. Ele nos conhece, Ele nos acompanha, Ele está sempre acompanhando-nos e fortalecendo-nos e mostrando-nos o caminho. Nós só precisamos olhar para Ele e confiar. Lembre-se, não importa quanto o mundo nos rejeite, Deus nos escolheu. Se aprendemos a confiar em Ele e a segui-lo, certamente nossa vida vai dar certo. Nós nos escandalizamos com las coisas que as pessoas fazem, como todo o povo de Jericó estava escandalizado com Zaqueu, mas Jesus não olha as aparências. Jesus está vendo o que acontece no coração de Zaqueu. Ele está vendo essa inquietude que ele tem, esse desejo e essa generosidade, talvez, essa disponibilidade para deixar tudo se encontrar a verdade. Por isso que Jesus gostou de Zaqueu e olhou para cima naquela figueira e o chamou, porque, como diz o próprio Jesus, ele devia ficar na casa dele. Deus nunca se esquece de nós. Lembrem-se disso. Deus jamais nos vai rejeitar. Se nós voltamos a Ele com humildade, Ele vai nos acolher sempre. Tem um texto muito bonito de Isaías que fala desse amor incondicional de Deus, amor que não tem nenhum tipo de condição, não depende de nossas obras, de eu fazer muitas coisas. Ele me perdoa mesmo que eu tenha feito tudo errado. Ele te ama sempre e sem condições. É um texto de Isaías, no capítulo 49, e diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ele se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Assim como Deus
Ele nos ama. Ele jamais, diz assim, se esquecerá de nós. Então não importa que o mundo inteiro te rejeite, que a rejeição é das coisas duras que temos que enfrentar na vida, Deus te escolheu. Em terceiro lugar, não importa o que você tenha feito no passado. Isto também é muito importante. Deus te ama sempre. Nós muitas vezes nos sentimos culpados e indignos porque temos feito muitas coisas erradas, temos tomado muitas decisões erradas. Então, lógico, sentimos que por isso Deus já não nos ama. Mas Deus não leva em conta o passado. Deus não nos define, ou Jesus não nos define por lo que nós fizemos, sino por lo que nós podemos chegar a ser. É assim que o amor olha. O amor não olha ao passado, não define as pessoas por lo que fizeram, mas pelo potencial e a capacidade de amar que nós temos. E Jesus, vê em nós um potencial, um projeto de Deus, como viu também em Zaqueu. Certamente a vida de Zaqueu não tinha coisas boas que contar, porém Jesus viu mais profundo, viu o potencial, porque era um coração sincero e porque era uma pessoa que estava buscando a verdade. Zaqueu, desce depressa, diz Jesus, pois preciso ficar hoje na tua casa. Eu acho que Zaqueu jamais passou pela cabeça dele convidar Jesus a casa. Era o último que ele merecia por todo o que tinha feito. Como ele faria Jesus entrar na casa de um pecador? Todo mundo dizia que ele era um pecador, mas é Jesus que toma a iniciativa. E isso acontece sempre em nossa vida. É sempre Jesus que toma a iniciativa em nossa vida. Nós temos muitas coisas das quais também podemos nos arrepender. Talvez não fomos um bom esposo, uma boa esposa. Talvez não fomos um bom pai, uma boa mãe. Talvez não fomos um bom chefe, ou um bom empregado, ou um bom funcionário, ou um bom lo que seja. Temos cometido erros, mas lembre-se, Jesus, Ele toma a iniciativa e Ele se aproxima de nós e Ele nos chama quando nós temos um coração disposto a se converter. Nós vivemos neste mundo que está cheio de problemas e Jesus sabe bem disso. E mesmo assim, Ele vem em nosso encontro. O que Ele quer é que nós convertamos nosso coração a Ele. Esse é o jeito de restaurar o mundo. Hoje que é dia da eleição, muitas vezes é triste porque Jesus nos chama à conversão, a seguir o seu caminho, a cada um colocar seu grão de areia. E em troca disso, as pessoas se voltam em busca de um político, porque acham que aí estará a salvação. Não. A salvação não vem de políticos, a salvação não vem de sistemas. Óbvio que isso também tem sua importância, não quero negá-lo. Mas quando Jesus veio ao mundo, Ele chamou os apóstolos e os mandou ao mundo inteiro. Não chamou políticos, graças a Deus. Chamou apóstolos para pregar o seu amor e chamar a conversão individual, um por um. Não é um sistema o que vai convertir o coração do homem, porque o coração do homem não se converte com leis, mas com a nossa própria liberdade, fazendo as escolhas certas. Então, não importa o que você tenha feito no passado, lembre-se, esta é a terceira coisa, Deus nunca deixa de amar você. E a quarta coisa, não importa o que outros digam de você, Jesus declara sempre a tua salvação, se nossa conversão é sincera. Não importa o que digam. Por que digo isso? Porque olha o que diz São Lucas. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, diz assim: todos começaram a murmurar, dizendo, ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Aí está, Jesus toma a iniciativa, entra na casa de Zaqueu e todo mundo critica. Isso, não importa o que o mundo diga, não importa, enfim, nada, só olha para Jesus e sigue, caminha na direção dele. Essa é a conversão que Ele quer, e Ele vai nos perdoar e Ele vai nos salvar. Não importa, insisto, o que as pessoas digam. Quando estava então em meio do jantar, nós escutamos isso também no Evangelho, Zaqueu se coloca de pé, no momento mais importante, no clímax de todo aquele jantar, estava com outros publicanos também, e Zaqueu se coloca em meio de todos eles e fala estas palavras. O Evangelho fala assim: Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade de meus bens
a los pobres. Y si defraudé a alguien, voy a devolver 4 veces más. Aí está. Nós vemos 3 coisas. Jesus já estava jantando em casa deles, mas nós vemos que Zaqueu não bastou que ele entrasse na sua casa. Ele sabia, Zaqueu sabia, que Jesus queria mais, queria o coração dele. Então ele se levanta, eu acho que ele não suportou mais essa mão de Jesus que batia no coração dele e fala essas palavras que escutamos que dão 3 ideias fundamentais. A primeira, o passo do desprendimento. Ele dá o passo do desprendimento. Temos que, para nos converter, temos que desprender-nos do pecado. Temos que negar esse pecado. Ele disse assim: eu vou dar a metade de meus bens aos pobres, porque o pecado dele era avareza. O pecado dele era acumular aquelas riquezas e não se importar com as pessoas. O pecado dele era colocar sua esperança, sua segurança, o ídolo dele no dinheiro, na riqueza. Então ele começa por desprender-se daquilo que é o seu pecado. E ele diz: vou dar a metade de meus bens aos pobres. Em segundo lugar, ele pide perdão. Ele está reconhecendo o culpado e está reconhecendo diante de Jesus que é um pecador. Isso também é importantíssimo. E o terceiro passo, a reparação. E então, se alguém eu cometi uma injustiça, pagarei 4 vezes. Precisamos aquele mal que nós fizemos, repará-lo também. E aí então Jesus pronuncia aquelas palavras maravilhosas. Este sim é o momento mais importante de todo aquele encontro. E diz: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Queridos irmãos, é um momento em que definitivamente se alcança a plena comunhão com Jesus. Muitos de nós, igual que Zaqueu, somos chamados a essa intimidade e essa plenitude de vida com Cristo. Mas precisamos dar esses passos. O passo do desprendimento do pecado. O passo do pedir perdão, que nós fazemos isso na confissão. O desprendimento do pecado nós fazemos deixando o pecado, corrigindo nossa vida, colocando nossa vida nos trilhos em los quais Jesus nos ensinou. Em segundo lugar, pedimos perdão. Vamos à confissão. Já minha vida está encaminhada como deve ser, então eu vou e peço perdão a Deus. E em terceiro lugar, a reparação, que é receber a absolvição não, da confissão e cumprir a penitência que te colocaram. Então, você recebe a plena comunhão com Cristo, e essa é também uma ceia, é também um jantar, e se chama Eucaristia. Esta Eucaristia como a que estamos celebrando hoje. Esse é o momento em que Jesus entra realmente e faz essa plena comunhão em nossa vida. Então, queridos irmãos, essa é uma grande lição que nos deixa Zaqueu em nossa vida. Essa conversão. Ele, quando encontra os olhos de Jesus, se dá conta como Jesus lo aceitou, lo escolheu desde sempre. Como Jesus não se importa com as decisões pobres e erradas que ele cometeu na sua vida. Como não se importa com o que as pessoas digam. Ele só coloca toda a sua esperança e sua segurança no amor que Jesus lhe transmite, e é capaz de desprender-se de tudo, de mudar a sua vida e de converter-se em um seguidor de Jesus. Aí nós sabemos por a história que este Zaqueu logo se batizou como cristão. Quando se batizou como cristão, ele recebeu o nome de Matias. E este Matias foi o 13º discípulo, apóstolo, que substituiu a Judas. Quando Judas se enforcou, depois da traição, ficou essa vaga vazia. Então os apóstolos disseram: vamos chamar a alguém que ocupe esse lugar. E alguém que esteja conosco desde os tempos de Jesus. E escolheram Matias. E Matias era justamente este Zaqueu. E ele se tornou depois o primeiro bispo de Cesareia Marítima, que era uma cidade no norte de Israel, aí onde os romanos tinham. Ele foi o primeiro bispo lá. Então, olha que Zaqueu finalmente se transformou em um discípulo de Jesus e fez muito bem à igreja primitiva. Que também nós saibamos encontrar esse olhar de Jesus em nossa vida e converter-nos de todo o coração. Que assim seja.